Olá! Boas-vindas a esta nossa análise detalhada sobre geomorfologia climática. É um prazer imenso guiar essa jornada onde a gente vai explorar como, literalmente, as forças do clima esculpem a superfície da Terra o tempo todo. Com aquela paixão de quem vive e respira geografia física, o objetivo aqui hoje é transformar completamente a forma como a gente entende o mundo ao nosso redor. Sabe quando a gente observa grandes cadeias de montanhas ou vales super profundos e a primeira impressão que bate é de algo permanente, intocável? Pois é, a gente precisa derrubar esse mito agora mesmo. Será que a paisagem que a gente vê é realmente estática? A resposta é um gigantesco não. Montanhas e vales não são estruturas fixas. Na verdade, a Terra é um sistema altamente dinâmico, governado bem de perto pela temperatura e pela chuva. O relevo é, na sua essência, um sistema em constante ajuste. Pensa nele como um organismo vivo respondendo ao ambiente. Para entender essa transformação incrível da nossa superfície, a nossa agenda passa rapidinho pelos seguintes pontos: o sistema em ajuste, a mecânica do desgaste, o famoso escudo biológico, os laboratórios do Quaternário e, para fechar com chave de ouro, o relevo como herança histórica. Vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro grande tema, o sistema em constante ajuste. É hora de ampliar a nossa visão e olhar para as forças planetárias. Bom, o relevo terrestre é sempre o resultado do embate entre forças internas, tipo o tectonismo empurrando tudo para cima, e forças externas que vão destruindo e rebaixando essas estruturas. E os verdadeiros motores dessa dinâmica externa não são nenhum mistério, são a radiação solar e a gravidade. A energia solar é como se fosse um grande motor mesmo, que faz girar o ciclo da água e os ventos. Aí quando a gente junta a força das chuvas com a força implacável da gravidade puxando tudo para baixo, pronto, temos os agentes primários responsáveis por lixar e esculpir a nossa litosfera. E olhando para a distribuição global, desde a linha do Equador até os polos, fica fácil perceber que as diferentes áreas recebem taxas totalmente diferentes de calor e de chuva. É exatamente essa distribuição desigual que define a agressividade dos agentes externos. É quase como um termostato da erosão, determinando com muita precisão quais processos geomorfológicos vão dominar em cada cantinha do planeta. O que nos leva direto para a nossa seção 2, a mecânica do desgaste. A gente precisa dar um zoom lá no nível químico e físico para entender como a rocha quebra de verdade. A desintegração e o apodrecimento das rochas recebem o nome de intemperismo, e a forma como isso acontece muda da água para o vinho, dependendo do clima. De um lado, a gente tem o intemperismo químico profundo. Imagina o calor e a chuva abundante de uma floresta tropical atuando como um ácido lento, gerando reações de hidrólise. O sol ali pode chegar a dezenas de metros de profundidade. Do outro lado, num contraste extremo, a gente tem o intemperismo físico nas zonas frias. Lá, os ciclos de congela e descongela da água dentro das rachaduras acabam fragmentando violentamente a rocha. É um processo chamado crioclastia, que literalmente explode a pedra de dentro para fora. Isso ilustra de forma brilhante a premissa central da nossa análise de hoje. O modelo de Louis Peltier mapeia perfeitamente as regiões morfogenéticas cruzando temperatura e chuva. O ponto-chave aqui, que é fundamental levar para a vida, é que a resistência de uma rocha nunca é fixa. Um blocão de granito pode ser praticamente indestrutível no clima seco de um deserto. Mas se a gente colocar ele no meio da floresta amazônica, ele vai sofrer uma decomposição química profunda e super rápida. Tudo, absolutamente tudo, depende do ambiente climático em volta. Avançando um pouquinho mais, entramos na seção 3, o escudo biológico. Vamos ver como a natureza se defende, introduzindo uma dança perfeita entre a biosfera e a litosfera. O pesquisador Henri Erhardt trouxe para a gente conceitos que são vitais para entender a paisagem, a biostásia e a rexistásia. O pulo do gato dessa teoria é perceber que a vegetação funciona como um gigantesco escudo biológico. A floresta, com suas copas e raízes, altera o microclima do solo, amarra a terra e protege o relevo contra uma erosão que de outra forma seria catastrófica. É isso que garante a formação de solos bem profundos e maduros. Funciona numa sequência exata de 3 passos. Primeiro, a biostásia. O clima úmido e estável mantém a floresta de pé, o escudo está lá, firme e forte, e a erosão é mínima. Depois vem o passo 2, a ruptura. O clima fica árido de repente, ou a ação humana vai lá e desmata tudo, removendo a vegetação. E é aí que entra o passo 3, a rexistásia. Sem o tal escudo biológico, aqueles solos enormes ficam pelados e expostos. Resultado? Enxurradas causam um transporte massivo de sedimentos para dentro dos rios.
É uma crise geomorfológica completa. Chegamos então na seção 4, o laboratório do Quaternário. Apertem os cintos porque a gente vai fazer uma viagem no tempo profundo. A história climática recente do nosso planeta, esse período que a gente chama de Quaternário, foi tudo menos monótona. Ao invés do clima razoavelmente estável que a gente vive hoje, a Terra passou por uma instabilidade global absurda. Era uma alternância agressiva e rítmica entre eras do gelo superáridas e períodos interglaciais quentes e úmidos. E foi justamente essa gangorra climática agressiva, batendo e voltando, a grande escultora da superfície moderna que a gente conhece. As consequências dessas oscilações foram monumentais. Durante os períodos glaciais, a água ficava presa lá nas calotas polares. O resultado? O nível do mar despencava até 120 metros. Para colocar em perspectiva, é a altura de um prédio de 40 andares. Nas zonas tropicais, o clima ficava muito mais seco, rolando um aplainamento brutal do relevo, a chamada pediplanação. Já nos períodos úmidos, o gelo derreteu, o mar subiu e a chuvarada fazia os rios cavarem os vales com muita força, rasgando o terreno. A mecânica da coisa era implacável. Nas épocas secas dos períodos glaciais, sem o escudo biológico das florestas para segurar a onda, o terreno era submetido a um violento aplainamento lateral. Os vales iam se entupindo de cascalho e sedimentos grossos, e as encostas iam recuando impiedosamente, nivelando a paisagem de forma agressiva. E logo em seguida vinha o reverso da medalha. Com a transição de volta para o clima úmido, a floresta voltava e os rios ganhavam um volume de água absurdo. Esses rios passavam então a se aprofundar, dissecando e recortando sem dó aquele mesmíssimo terreno que tinha sido aplainado antes. Exatamente por causa desse ciclo eterno de aplaina e recorta que a gente tem tantas paisagens cheias de degraus e terraços naturais hoje em dia. Mas espera aí, o que exatamente ligava e desligava essa gangorra geomorfológica? A resposta é fascinante: os ciclos orbitais. Conforme a órbita da Terra ia balançando e mudando de inclinação ao longo de dezenas de milhares de anos, a quantidade de insolação, de energia solar que chegava na superfície, mudava drasticamente. Foi esse gatilho cósmico que coordenou o avanço e o recuo de todas as glaciações. Compreendendo todo esse vai e vem da natureza ao longo do tempo profundo, entramos na nossa última parte, a seção 5, Relevo como herança histórica. O resultado prático de todos esses processos malucos operando por milênios são as chamadas formas relíquicas. Sabe aqueles impressionantes icebergs, aquelas montanhas rochosas que brotam isoladas do nada no meio de uma planície? Ou aqueles solos super profundos? Eles são totalmente anacrônicos. Eles não teriam como ser esculpidos só com o clima que a gente tem hoje. Na verdade, eles são sobreviventes, grandes testemunhos forjados por intemperismo químico muito severo de eras lá atrás, que eram muito mais agressivas. E isso nos leva à sacada genial do saudoso geógrafo Aziz Absaber sobre o relevo como herança. Esse conceito prova por A mais B que a geografia junta de forma linda a geologia, a climatologia e a biologia. A paisagem não é só o resultado da chuva que caiu ontem. Ele é um museu vivo, um arquivo histórico a céu aberto que guarda todas as cicatrizes dos climas do passado. E a grande lição que a gente deve extrair dessa análise toda não é só um olhar fascinado para o passado, mas também um baita alerta para o futuro. Se a gente já entendeu que cada colina e cada montanha diferentona guarda a assinatura das eras antigas, fica uma provocação que não dá para ignorar. Com as mudanças climáticas intensas de hoje e a rápida destruição do nosso escudo biológico, o que exatamente o clima que a gente está moldando hoje está arquivando nas rochas para formar as paisagens de amanhã? É de explodir a cabeça pensar nisso. A gente fica por aqui, com essa reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão pelo conhecimento.